Olha, o Baleia Rossi, ele é presidente do MDB de São Paulo, né, partido do qual eu faço parte. Eu me filiei ao MDB, então é até gozado entrevistar o presidente do partido, mas aqui eu tenho que fazer as perguntas que eu tenho que fazer, independente de colocação partidária ou não. Aqui eu não sou o político, eu sou o jornalista. Mas o pior é que, além de tudo, ele é filho de um grande amigo meu, do Wagner Rossi, que foi um cara que eu sempre respeitei, tive o maior carinho. O Baleia de Ribeirão, o pai dele também era um professor brilhante, depois passou a ser um político aí de carreira no MDB, com políticos de uma era fantástica, quando o MDB era um MDB de Ulisses Guimarães e várias figuras fantásticas. A gente nem precisa ficar falando aqui quem participou do MDB como político, mas o Wagner era um grande amigo meu e a gente tinha o Wagner meio assim como um dos ídolos lá de Ribeirão. Então fica difícil entrevistar o Baleia. Se o Garrafa tivesse me falado antes da pauta, eu falo, não vou querer entrevistar o Baleia, porque eu gosto demais do pai dele, ele é presidente do meu partido. Mas que fique bem claro, então, que ele é presidente do meu partido. Então, a primeira pergunta ao Baleia é sobre a reforma tributária, que está todo mundo falando de reforma tributária, ô Baleia. E deputado, o senhor é autor das reformas que nós temos aí, daquela que é considerada a que deve ser aprovada e que melhor pode colocar o Brasil nessa situação, nesse aspecto dessa reforma importantíssima para os destinos da nação. Bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Datena. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar no seu programa, com muita alegria que eu falo deste tema, que é a reforma tributária, que é um tema apaixonante. Eu tive a possibilidade de apresentar a PEC 45, que é a base do texto que vai ser votada na Câmara e no Senado nessa comissão mista. Eu sei, Datena, e você mais do que ninguém sabe, que há mais de 30 anos se discute reforma tributária e, infelizmente, as pessoas ficam até com o pé atrás, porque ninguém acredita que o Congresso vai conseguir votar uma reforma tributária. Mas nós temos hoje todos os elementos para a aprovação de uma reforma tributária que vai buscar da justiça social, que vai melhorar o ambiente de negócio, que vai dar condições do Brasil reagir economicamente pós-pandemia. Porque nós estamos vivendo um momento triste da nossa história, com mais de 90 mil mortos, essa pandemia que está desorganizando as famílias, que está preocupando a todos, mas além dessa questão humanitária, nós temos o pós-pandemia, que é o efeito da pandemia na vida das pessoas e na economia. E para reagir, o Brasil precisa de uma reforma tributária, que é a grande simplificação tributária que a gente propôs como a PEC 45. Olha, o brasileiro não pode mais ouvir falar de imposto, principalmente o brasileiro que tem o seu imposto descontado na fonte, o trabalhador brasileiro. O brasileiro trabalha mais de 6 meses, para qualquer governo que nós tivemos agora, mais de metade do ano o brasileiro trabalha para esses governos, seja ele de direita, de esquerda ou de centro e tal, aguentando uma roubalheira na classe política desgraçada, e ele não vê o seu dinheiro voltar em forma de serviço. Ele não tem segurança, não tem educação, não tem praticamente nada, né? Os Estados Unidos tributam pra caramba, mas devolvem ao cara uma grana impressionante. Por exemplo, agora, o poderio econômico americano, o Tesouro americano, paga R$3.000 para o cara ficar em casa, que é muito mais dos 600 que o Bolsonaro pode pagar. Onde vão o dinheiro dos impostos brasileiros, ninguém sabe, a gente não sabe. Isso também prevê-se da reforma tributária a aplicação desses impostos. Se a gente soubesse onde ia, olha, eu paguei o tijolinho daquela ponte, eu paguei isso aqui, ou eu paguei o dinheiro do Gedel, não é? Ou eu paguei o dinheiro do Eduardo Cunha, ou eu paguei o dinheiro... Porque ninguém sabe onde vai o imposto brasileiro, que ele é caro e injusto. Então essa é a primeira parte da pergunta.
A segunda parte da pergunta, você só poderia falar em aumento de imposto no Brasil, tributando os mais ricos e deixando os mais pobres numa situação mais confortável. Eu queria que o senhor respondesse as duas perguntas numa só. Olha, Datena, um dos pilares da nossa proposta, da PEC 45, da nossa reforma tributária, é a transparência. Depois de votada essa reforma tributária, o brasileiro, pela primeira vez na vida, vai saber quanto se paga de impostos. Por quê? O que a gente sabe? Que se paga muito imposto no Brasil, mas você compra qualquer produto, você não sabe o que se paga naquele produto. Por quê? Porque o nosso sistema é complexo, ele é cumulativo. Preço do carro. Um carro popular hoje no Brasil custa que nem uma Porsche nos Estados Unidos. Preço do arroz, exatamente, do feijão, imposto sobre alimentos, imposto sobre tudo. Além de você pagar o imposto caro, você é tributado no que você compra, que é um absurdo. E o sistema hoje, ele tributa um pouco onde é produzido, na origem, ele tributa no meio da cadeia produtiva, provocando a cumulatividade, paga imposto sobre imposto e paga um pouco no destino. Com a transição de 10 anos, 100% do imposto sobre consumo, que a nossa proposta prevê a unificação de 5 impostos, 3 federais, que é PIS, COFINS e IPI, o ICMS, que é o estadual, e o ISS, que é municipal. Esses 5 impostos, depois desta transição, vão ser cobrados 100% no destino, no local aonde o cidadão compra o bem ou o serviço. Isso é o que acontece no resto do mundo. É um bom IVA. Você pega hoje 160 países no mundo utilizam o imposto de valor agregado. Então, a transparência é muito importante para depois a população poder cobrar eficiência do governo. A verdade é o que você falou. Hoje paga-se muito imposto no Brasil e recebe muito pouco de volta de serviços públicos, de saúde, de educação, de dignidade para as famílias. A outra questão é o que nós precisamos enfrentar também. Hoje, o rico paga menos impostos do que os pobres. Nós temos alguns estudos que mostram que nós temos 1/3 das empresas no Brasil que judicializam, ficam discutindo. Não, eu não tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Só no CARF, que é o contencioso administrativo, nós temos R$1 trilhão, Datena. É muito dinheiro que devia estar para gerar emprego, para melhorar a economia, para investimento, mas está lá. Se nós formos no contencioso judicial, nós temos mais de 2, 3 trilhões. Então, é um dinheiro que está absolutamente parado, desperdiçado, tamanha complexidade do nosso sistema. Outro terço, 1/3, tem algum benefício. Ou não paga imposto aqui para poder fazer um investimento, ou conseguiu um benefício aqui e acolá. O outro terço paga imposto. Ou seja, no Brasil, 1/3 das empresas só que pagam imposto. Isso desorganiza a economia, isso é injusto. Isso faz com que nós tenhamos distorções que atrapalham a população. Por quê? Porque não gera emprego, não gera renda, não dá possibilidade da população ter uma esperança de um país melhor. Então, a nossa PEC 45, ela enfrenta estas questões, organiza, simplifica, desburocratiza para que o país possa sair da crise econômica advinda da pandemia de maneira mais rápida para a população. Falando em imposto, a famigerada CPMF é mais do que defendida pelo Paulo Guedes. Eu não sei como o Paulo Guedes, que é um cara que tem visão empresarial e tal, é um grande empresário, é um bom ministro, mas o Rodrigo Maia diz que já não quer a CPMF de jeito nenhum. Essa reforma tributária passa pela CPMF
ou para um imposto parecido com esse ou não? Não, Datena, a nossa reforma tributária é só sobre os impostos de consumo. Eu respeito também muito o ministro Paulo Guedes, acho que ele é um craque, é um cara preocupado, que está lá para ajudar, para melhorar a nossa economia, mas também acho que a criação de qualquer novo imposto é nocivo para o Brasil, porque historicamente o que acontece? A gente discute reforma tributária há 30 anos. Aí, e não é esse governo não, todos os governos que antecederam aumentaram a carga tributária sem ajudar o empregado e sem ajudar o empreendedor. Então, todo novo governo vem com algum imposto, com alguma justificativa, que no final aumenta a carga tributária e não melhora para ninguém. Então, eu tenho resistência também, claro, que se o ministro Paulo Guedes mandar, nós temos que discutir. O presidente Rodrigo Maia é o grande patrocinador político da PEC 45, que é a minha reforma tributária, mas que também tem o apoio do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que fez uma proposta lá, que é a 110. O Roberto Rocha, que é o senador, presidente da comissão mista, o Wildo Rocha, que é o vice-presidente, e o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, tem feito um belíssimo trabalho. O texto pode ser melhorado, está sendo discutido. Agora, o que nós não podemos é perder a oportunidade única, Datena, que nós temos de votar uma reforma tributária nesse segundo semestre. Acho que nunca nós tivemos tantas convergências. O presidente Bolsonaro é a favor da reforma tributária. O ministro Paulo Guedes, a semana passada, esteve na Câmara, entregou parte da reforma dele e ainda fez um gesto muito importante para o parlamento. Ele falou, olha, eu não incluí os estados e municípios em respeito ao parlamento, porque essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. Portanto, ele mandou uma reforma mais tímida, só do PIS e COFINS, mas já sinalizou com simpatia para a PEC 45, para a nossa reforma mais ampla, que realmente é uma simplificação tributária que vai ajudar muito o desenvolvimento do país. Então, nós não temos dúvida que, se nós temos a oportunidade de votar reforma tributária nesse segundo semestre, até o final desse ano, aí eu acredito que a coisa vai, porque a economia vai reagir positivamente a essa votação. O medo do brasileiro em qualquer reforma proposta no Congresso Nacional, primeiro que a reforma política não passa nunca. Se essa tivesse sido votada lá atrás, o Brasil não estaria essa bagunça que é hoje, isso aqui não é República Federativa do Brasil, coisa nenhuma, é parlamentarismo, fica na mão dos senhores políticos do Brasil, de decisões políticas. O Bolsonaro, que era contra a política do toma lá da cá, porque dá para você fazer política sem roubar, oferecendo cargo, dá para oferecer cargo, mas para gente que faça parte da base do governo, mas que seja por meritocracia. Isso é a arte de fazer política, dividir para governar. Mas o senhor foi um dos principais articulistas para a saída do MDB, e do DEM, do chamado Blocão, que era Centrão, virou Blocão, porque entraram partidos aí que são ligados hoje ao senhor presidente, com figuras que o Bolsonaro gostaria de evitar se ele não quisesse fazer a velha política que ele tanto pregou ser contra e se elegeu com base nisso, mas hoje é obrigado a dar a mão para o capeta para poder continuar fazendo política. Significa que DEM e MDB estão mais distantes do presidente, não aceitando esse relacionamento com algumas figuras mesmo nefastas que existem na política brasileira por parte do seu presidente, que não tinha outro jeito de governar a não ser se aliar a alguém. Foi se aliar a gente que talvez não devesse. Foi por isso que o MDB e o DEM se afastaram do Blocão, e isso pode significar, de alguma forma, que os dois partidos estão quase que na oposição ou não? Continuam alinhados com o presidente? Datena, essa saída do MDB desse Blocão não tem nenhuma relação
com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos trabalhando com total independência na Câmara dos Deputados. Quando eu fui eleito presidente nacional do partido, em outubro do ano passado, em convenção, o MDB definiu que seria independente e que essa independência seria importante para o crescimento do partido, para o partido poder criticar o que não está de acordo com o que ele pensa, criticar aquelas ações que a gente achar que não são boas para o Brasil, mas eu também não tenho dificuldade nenhuma em elogiar quando o governo acerta. Então, nós tínhamos um bloco parlamentar que era para indicação das comissões da CMO. Quando esta etapa foi cumprida, não tinha mais necessidade de ter um bloco na Câmara. Portanto, eu peticionei como líder do partido na Câmara para sair do bloco. A gente continua com bom diálogo com todos os partidos do centro, com discussões que são importantes. Não muda em nada o nosso compromisso com o país. Eu estou trabalhando pela reforma tributária, tenho compromisso com a reforma administrativa. O Paulo Guedes tem uma série de projetos que ele entende que são extremamente importantes para a gente poder destravar a economia, que é o novo marco regulatório do gás, que é a autonomia do Banco Central, que é o projeto da cabotagem, que a nova lei de falências. Todos esses projetos têm o nosso compromisso total de apoio. Então, a relação com o governo não muda. Nós temos independência, mas temos compromisso com a pauta do Brasil, com a pauta de desenvolvimento da economia, que é o mais importante, porque nós vamos ter um momento pós-pandemia difícil e que nós vamos precisar votar matérias muitas vezes difíceis, mas que sinalizam para uma retomada do crescimento. Eu jantei há mais ou menos um mês atrás com o embaixador dos Estados Unidos aqui em Brasília, no Brasil. E ele falou, primeiro, que a reforma da Previdência que nós conseguimos avançar, e lá atrás a reforma trabalhista no governo do presidente Michel Temer, a PEC do teto de gastos, todas foram matérias que repercutiram muito internacionalmente, mas que a reforma tributária poderá ter um impacto muito positivo na vinda de novos investimentos externos para o nosso país. Portanto, que é o que pode salvar o Brasil. Está de olho no Brasil. E isso é muito importante. É o que pode salvar o Brasil, é atrair investimentos novos, porque a gente está raspando o tacho para poder salvar o povo, para o povo não morrer de fome. A nossa conta pública, que já é quase que imoral, as nossas contas públicas vão ficar impagáveis praticamente. Se a gente não trouxer investimentos de fora, nós estamos perdidos. Um país como os Estados Unidos, a maior economia do mundo, que anuncia a quebra no PIB de 31,2% no trimestre, França e daí por diante, a Alemanha, mas mesmo assim, se a gente imagine o Brasil, que é uma economia emergente, uma economia forte, porque tem grandes empresários honestos, decentes que trabalham para o Brasil, senão a gente não seria 10ª economia. O que mata o Brasil é a divisão de renda, não é? É a segunda pior divisão de renda do mundo, é um país de pouca gente com muito dinheiro e a maioria de gente pobre, né? Uma grande periferia. Exatamente sobre imposto, uma pergunta bem clara, específica e definitiva. Esses impostos dessa reforma tributária prevêem algum benefício para político? O político vai ser poupado desses impostos? A classe legislativa vai ser poupada? Cargos ligados ao executivo vão ser poupados desses impostos? E o judiciário vai ser poupado desses impostos ou vai ser igual para todo mundo como vai ser para o povo brasileiro? Isso é importante a gente falar. Datena, muito importante, porque a gente sabe que cada votação a gente tem um benefício aqui, um benefício ali, acaba distorcendo as coisas. Uma das características da nossa reforma é a equidade. Todos são tratados de maneira igual. Pessoas físicas e jurídicas, a população e as empresas. Não tem benefício
acaba com a guerra fiscal, não tem exceção, não tem jeitinho. Aí o brasileiro vai poder saber quanto paga de imposto e o empresário também vai saber quanto que ele paga. Porque, como você falou, hoje o brasileiro trabalha alguns meses só para pagar impostos e o empresário gasta no Brasil 2.000 horas só para saber o que vai pagar de imposto. A média mundial são 200 horas. Então você imagina a discrepância. 200 horas a média mundial, o Brasil gasta-se 2.000 horas. É por isso que tem que reformar. Sem exceção para ninguém, nem para político, nem para judiciário, nem para ninguém. Olha, mas o grande problema do Brasil, as pessoas pensam que é a corrupção. É o grande problema que o pessoal pensa que o Brasil tem, é corrupção, mas não é. Além de ser a corrupção, o grande problema é a evasão fiscal, de gente que não paga imposto. Muita gente não paga imposto sob o pretexto de que, eu não vou alimentar esses caras que estão roubando o Brasil, eu estou botando meu dinheiro lá para manter a minha empresa trabalhando, mas estão roubando o dinheiro que eu estou botando lá, então não vou pagar imposto. Isso estimula a evasão fiscal. Com impostos justos, o senhor acredita que a evasão fiscal vai ser menor? Para encerrar, essa é a última pergunta e vai nela embutida mais uma outra que o Maia já respondeu. Eu já sei a resposta, porque o Maia já respondeu. Se vocês não tentaram, com a saída do Blocão, desarticular a candidatura do Arthur Lira, que seria um concorrente seu à presidência da Câmara, o senhor pretende ser presidente da Câmara, mesmo ou não? Datena, primeiro dizer que quando você simplifica, quando você desburocratiza, a tendência é que, ao invés de ter evasão fiscal, a gente tenha novos investimentos. Porque qual é o objetivo da reforma tributária? Criar emprego e renda para a população. Não tem programa social mais competente, mais importante do que você dar para o pai da família, para a mãe trabalhadora, a oportunidade de ter emprego para dar dignidade para a sua família. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. Por isso que a gente insiste nessa reforma tributária, que a gente sabe os efeitos que terão na economia. Tem uma pesquisa da Getúlio Vargas que mostra que nos próximos 15 anos nós vamos ter um aumento de 20% no PIB com a reforma tributária da PEC 45. Então isso é injeção de recurso novo na economia, geração de emprego e renda. Vamos trabalhar firme com isso. Sobre o Arthur Lira, ele é um líder trabalhador que a gente respeita, a gente tem um bom diálogo. Eu só acho que antecipar essa discussão da sucessão do presidente Rodrigo Maia desorganiza a pauta da Câmara dos Deputados. Portanto, eu não sou candidato a presidente. Eu acredito que essa discussão tem que ficar para depois da eleição municipal, para depois que a gente superar essa pandemia. Nós temos, como eu falei, 90 mil mortos. Nós temos uma pandemia que preocupa a população. Não é hora de desunir. Não é hora de ficar brigando por algo que vai acontecer no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Nós temos muito trabalho. Agora, para superar essa pauta complexa que eu falei aqui, que é tributária, administrativa e todas as demais, nós precisamos da Câmara em harmonia, do Senado em harmonia, e não disputa por presidência da Câmara, disputa por protagonismo. Eu acho que, nesse momento, é até desrespeitoso com a população qualquer tipo de disputa que pode prejudicar o bom andamento dos trabalhos. Então, eu não sou candidato e entendo que nós precisamos, primeiro, dar as respostas que a população precisa e depois, lá na frente, discute-se sucessão do presidente Rodrigo Maia. Presidente do MDB, Baleia Rossi, muito obrigado, foi uma boa entrevista, um abraço grande e tenha uma ótima semana. Obrigado, Datena, um grande abraço, é um privilégio poder falar com você aqui na Rádio Bandeirantes, um abraço a todos os ouvintes.